Olá você, sintonizado aqui no Sofintech, uma rádio que toca cultura, palestras e informações importantes sobre concursos públicos, cursos de terapia integrativa, cursos de xamanismo, florais de bar, cursos de investigação, curso cibernético, dentre outros. Venha fazer parte dessa escola especial, Sofintech, uma escola no futuro. Marli, eu gostaria que vocês, quando puderem ouvir, tá? Porque esse foi o horário que a Marli teve para dar aqui uma atenção para nossa turma. Ela está sempre colaborando com as nossas turmas aqui no Sofintech. E hoje a nossa perita em veículos vai nos falar um pouquinho sobre como é a vida de um perito em veículos e depois ela vai nos dar dicas também dos melhores carros para alugarmos, já que um bom detetive não usa o carro pessoal para uma investigação. Bom, gente, com o pouco conhecimento que eu tenho em casa, que eu tenho a humildade de falar assim, porque a gente está sempre aprendendo, cada dia mais, então, ao longo da vida, 14 anos que eu entendo de carros, então eu vou dar uma especificação para vocês, vou mandar para vocês aí, para vocês entenderem, sobre um carro que, então, assim, as seguradoras me oferecem para mim poder ir e fazer a vistoria no carro e aí você chega lá, não como detetive, você chega lá, você tem que falar para a oficina, olha, eu vim fazer a vistoria. E você vai avaliar o carro e tem que falar para a seguradora o que o carro tem. Sabe, eu vou mandar a ilustração aí do carro, vocês vão ver que o carro está intacto, que o carro está novo, que o carro não tem nada, mas o carro tem as longarinas traseiras afetadas. Daí vocês podem ver que o carro, olhando visivelmente, não tem vestígio nenhum que foi batido. Mas eu, como uma perita veicular, entendo de carro, então assim, logo já fui no lanterneiro e pedi, me explica o que você fez nesse carro. Então ele esticou as longarinas, mas as longarinas ainda ficou enrugadas. Então o que acontece? Quando as longarinas não são, que são duas travessas debaixo do carro, que é elas que comandam as rodas traseiras do carro, para que ele fique alinhado, para que passe numa perícia veicular, para que não venha comer pneus. Então, foi me dado esse laudo, que foi esticado o carro e que não ficou 100%. Então a seguradora tem que indenizar a pessoa ou dar outro carro a pessoa ou indenizar com dinheiro. Então ela tem que vender esse carro aí para alguém. Então assim, às vezes eu compro, às vezes alguém conhecido compra. Então assim, aí eu cheguei na oficina e perguntei o que tinha sido feito. E o que tinha sido feito não me agradou, que as longarinas tinham ficado enrugadas. Então aí o carro come pneu, gente. Então visivelmente vocês podem ver aí que vocês não acham defeito nenhum no carro, entendeu? Aí eu dei pau no carro, o carro não serve. Um carro desse, a tabela dele é 20 mil e eles me ofereceram por 10 mil. Eu ofereci 7.500, mas para poder passar para outra pessoa, porque para mim não dava também, porque é um Renault Clio, então é básico, assim, não é um carro comercial, não é um carro assim que eu goste, que é custo-benefício na hora de vender, então tem boas vendas, então para mim não era interessante, eu ia passar para frente. Então isso aí só para esquentar aí, para vocês terem uma visão mais ou menos assim de carro. Olha para vocês verem, uma pessoa leiga compraria o carro como se ele não tivesse nada. E quando eu vou fazer campana, os carros que eu indico para poder fazer rodízio, para que a gente não seja avisado pela pessoa que a gente está fazendo a campanha, são Gol, Palio, Renault, Renault Clio, esse Renault Clio aí, aquele Renault Kicks, que é um carrinho pequeno, tem o Kicks da Nissan também, mas só que o Kicks da Nissan é muito mais caro que o da Renault. Então, são carros populares, mais barato. E Voyage também. Então, vocês vão ter um custo-benefício com gasolina e na hora de pagar para alugar o carro. Mas se for um cliente VIP, um cliente assim de alto padrão, aí a gente vai precisar alugar um carro assim mais top. Aí um Compass, um Corolla Cross, sabe? Aí já é mais caro. Aí o carro já bebe mais, já bebe... já consome mais, aí já fica na linha, mas é por isso que tem que ter a ciência, né, de estar alugando um carro de maior valor para um cliente VIP. Então tem a Toro também, a Diesel, sabe, que eu indico. É isso aí, desses carros são isso aí. No meu caso, eu não uso moto, não. Moto, quando eu vou, no caso, fazer uma campanha, eu peço uma pessoa para ir de moto, porque é um risco, eu já caí, então eu não uso moto, eu uso mais carro, sabe? Então, assim, para estar fazendo campanha de moto, eu já não vou. Mas eu indico para quem quiser ir, quem ande bem, quem pilota bem, eu indico porque moto é bem mais fácil de pegar a pessoa, bem mais tranquilo. Então, se você é o mesmo caso que eu não está indo de carro, indo de moto, é bem mais fácil para não ser visto, porque você vai fazendo trâmite ali no trânsito, e não dá para ser percebido, sabe? Mas no meu caso eu não uso moto, não. Eu peço a pessoa para ir para mim. Uma coisa que eu deixei de frisar aí, nunca tá fazendo campana no carro da gente, porque fica visto, fica
assim, taxado, né? Então, o melhor é se alugar um carro, sabe? Para poder não ficar visto e ficar, assim, à vista. Então, aluga-se os carros, faz rodízio e vai seguindo em frente, até conseguir pegar o que o investigador está querendo fazer, que no caso é o detetive, né? Então, a dica é sempre estar fazendo os rodízios dos carros, para a pessoa não perceber que está sendo seguida. E com esses carros aí, tem Palio, tem Vectra, tem vários carros. Carro popular, gente. Então, assim, e na maioria das vezes também, tem as opções que quando você chega numa agência para alocar um carro, aí você pergunta qual o carro popular, qual o carro que é um carro assim que seja acima do popular. E eles vão te dizer, porque tem preço para os popular e preço para os acima, né? Que não seja popular. Então, tem a tabela diferenciada, entendeu? Então, não tem erro, não. Aí, é bastante fácil de se fazer. Mas a dica que eu dou, nunca use seu carro para fazer campanha. É muito interessante, porque a moto ela é muito boa para quando você precisa de comprovações, né? E geralmente você trabalha mais a filmagem na moto, o carro ali você instalou o material para rastrear, então você já vai numa velocidade mais anterior, dependendo da via, você pode passar na frente. Porém, é sempre importante em percursos longos você também fazer os procedimentos de troca de carro. E está habituado a lidar com vários carros, né? Porque a gente conhece pessoas aí que alugam um carro, não sabe muito bem lidar com ele e acaba fazendo besteira. Então, assim, procurar estar sempre ciente de como é o funcionamento daquele veículo, de como funciona todo o sequencial dele, porque os carros mais atualizados, eles geralmente vão trazer um montante muito mais confortável, mas também alguma coisa que você pode fazer uma besteirinha e atrasar a sua vida, né? E para esse serviço ficar perfeito, o Renault Clio, teria que ter sido uma traseirinha sem teto. Aí ficaria show de bola no carro, aí ficaria alinhadinho. Mas não foi feito, eles recuperaram a traseira e as lateral, aí ficou enrugado, aí não passa na perícia veicular, que é no meu caso, entendeu? E no Detran não passa em lugar nenhum. Aí tenta vender para particular, e aí eu falei, não quero comprar essa bomba não quero de jeito nenhum. Bom, gente, eu conheço a Marli há muitos anos e falo para vocês que eu bato palma para ela quando o assunto é a perícia veicular, em casos de acidente, em casos onde o proprietário do veículo ou o condutor quer trapacear. Então, quando a gente chama a Marli para fazer uma avaliação, para confirmar o que aconteceu com aquele veículo e o que foi relatado naquele acidente, naquele infortúnio ali veicular, então ela geralmente nos informa, né? Vou colocar em um caso real, depois com certeza ela vai falar de outros casos, um caso real, onde uma pessoa diz que houve uma alteração no freio e essa pessoa saiu e bateu com o carro numa ladeira, jogou o carro pro poste, né? Então a pessoa simulou uma série de fatos e esses fatos depois não foram confirmados, porque esse poste, ele continuava intacto. Então, assim, uma série de outros fatores aconteceram, peso do carro, o carro jamais poderia ter causado um nada naquele poste. Então, esse tipo de coisa, quando às vezes a gente tem que lidar com alguém que está trapaceando uma informação, que é um crime, né? Então, a Marli geralmente entra, muitos agentes federais vão até a oficina atrás da Marli, para quê? Para que ela desvende esses mistérios. E graças a Deus ela vem desvendando muitos mistérios. Acontece muito de chegar na oficina e ter, no meu caso, não foi bem um acidente. Acontece muito comigo o seguinte, porque eu acho que uma pessoa que faz isso é uma pessoa louca. Pegar o carro e bater num poste para poder ser indenizado. Ele pode morrer, pode acontecer alguma coisa com ele. Então a pessoa é uma louca. Uma pessoa dessa. Então, mas comigo acontece diferente. Chegar na oficina, eu chego na oficina, eu não me apresento como perita veicular, eu apresento que eu estou indo ali para fazer uma avaliação sobre o carro. E era de uma carreta. E aí eu pedi para levantar para ver o chassi do carro. E quando eu questionei com o lanterneiro o que estava sendo feito, aí a gente monta um carrinho de pipoca, um carrinho de laranja, e fica vendendo ali na porta da oficina, como se fosse um vendedor de laranja, um vendedor de pipoca. E nesse caso, dia dessa carreta aí, foram laranjas, mexerica. E aí o vigilante foi e falou, nossa, você viu ali como é que eles estão montando? Eles estão montando um chassi de outro caminhão em cima da carreta. Aí pronto, aí me entregou o ouro, né? Aí quando foi no outro dia, eu desarmei a barraca de mexerica e peguei e fui até o gerente e falei assim, ó, tô indo embora, já fiz a vistoria, tá tudo certo e vocês vão ser indenizados, tá? Aí o que acontece? Quando chegou na seguradora, a bomba, falei para a seguradora que estava adulterando o chassi. Aí o que acontece? Mas tem muitos anos. Aí o que acontece? Eles ficam putos, ficam querendo matar o perito, né? Porque eles queriam indenização, então eles ficam loucos. Então, assim, tem várias formas da gente descobrir, a perita descobrir, o perito descobrir, o detetive descobrir, né, no meu caso, que sou perita veicular, descobrir a fraude que a pessoa está fazendo na oficina.
entende? Então, assim, aí a pessoa fica querendo matar o perito que descobriu, porque a seguradora entra em contato e manda a polícia lá imediatamente, recolhe tudo e vai todo mundo preso. Nesse caso aí, a gente arma a campana com uma pessoa vendedora de laranja e a gente sendo a avaliadora. Vai lá, avalia o carro e fica lá a pessoa vendendo a laranja lá e vendo se aparece alguma coisa. E a gente lá. E aí o vendedor de laranja fica lá junto com a gente, é uma equipe. Então funciona dessa forma. Eu tenho um agente que trabalha comigo há uns 3 anos e ele sempre usou Gol, Voyage, e aí ele precisou fazer um trabalho um pouco mais elaborado. Ele ficou maluco, ele não sabia o que fazer com o carro, entrou em pânico, em plena investigação. A sorte que eu sempre boto aí na linha de frente 2 motoqueiros, e foi o que salvou até chegar outra pessoa com um carro da Fox, porque ele não sabia usar um carro mais elaborado. Não, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, não. Até mesmo porque eu sou muito séria e eu sou firme com a minha palavra. Quando eu chego na oficina, eu me apresento, falo, eu sou Marli Azevedo, eu vim avaliar o carro aqui para você, eu sou da seguradora tal. Eu não falo que eu sou perita, eu falo que eu sou da seguradora, que eu fui avaliar o carro. Então, eles têm todo o interesse, porque eles querem receber, entendeu? Então, eles não têm preconceito nenhum com relação a ser homem ou mulher. Não tem nenhum, não. Mas agora, em questão, por exemplo, quando eu vou fazer uma avaliação para alguém que me pede para comprar um carro, aí fala assim, você é mulher, você não vai saber de nada, não. Aí eu sei até na hora que o carro, por exemplo, pede marcha, tá? O motor tá urrando e tá pedindo marcha. Eu falo assim, passa marcha, se não é automático. Passa marcha, que tá de segunda, põe terceira. Se tá urrando na terceira, põe a quarta. Então é assim. Tem um exemplo que aconteceu, se eu não me lembre, foi até com aquela atriz Isis Valverde. Ela estava acostumada a dirigir o carro normal, sem ser automático. Aí ela pegou um automático para dirigir, que é só freio. Quando você pisa no freio, o carro para, né? Aí ele obedece, para. Quando você solta, ele começa a andar. Aí você vai acelerando, ele obedece. Aí o que acontece? Vai passando marcha sozinho. Na medida que você acelera, ele vai passando marcha sozinho. Aí ela fez uma confusão, cara, de um carro pro outro, do carro simples, que é a embreagem, o freio, o acelerador. Confundiu o automático com o carro simples. Quando viu, tinha capotado o carro. Se eu não me engano, foi com a Isis Valverde que aconteceu. E isso é muito importante, porque assim, são fatores que acontecem no dia a dia de investigações, investigação de agência particular, seguradoras, investigações dentro dos setores públicos também, tá? A pessoa não saber o que vai fazer com aquele carro. O carro chegou ali, tá novo, entrega as chaves, bora sair para operação. E aí? Aí, o condutor que está designado para fazer a condução do carro, ele não sabe como fazer, ele não sabe se ele saiu da rota, o carro trava. Então, assim, existem mutuações onde você precisa estar alerta. Porque se você não for prático, né, eu gosto muito da praticidade. E existem agências que, na hora de fazer um orçamento, ela erra profundamente. E essa nossa conversa aqui com a Marli, ela é de grande importância para vocês já começarem a pensar sobre como funciona a prática investigativa. Não é só você pegar os dados, que isso nós vamos falar dessa parte, que é a parte dos dados, mas é quando você vai para a rua fazer o trabalho, qual é equipes para determinadas situações, você tem que montar não só uma campana normal, realmente você faz uma operação, dependendo da situação. Por quê? Porque você precisa ter um material de apoio enorme, como o carro do ovo, a banquinha de frutas, alguém com carrinho de picolé, alguém passando de bicicleta, como se fosse um atleta que estivesse indo treinar, moto, entende? Todo esse aparato, o seu próprio carro, comunicações, não dá para você ficar fazendo via celular ou via rádio. Por quê? Dependendo do poder daquela pessoa, você não vai conseguir fazer esse tipo de comunicação. Mas às vezes por 1, 2 ou 3 informações importantes, ou para onde aquela pessoa está se dirigindo, motivações, né, daquele contexto ali, quando às vezes você está auxiliando redes de escritórios de direito, ou também proveniente ali de ONGs, onde o Ministério Público precisa daquela prova cabal para entregar para a Polícia Civil, para entregar para a Polícia Federal, para entregar até para a Interpol, entende? Então, muitas pessoas não têm noção de como é que funciona uma agência de investigação privada, de como é que funciona uma seguradora, que ali você desvenda crimes incríveis, sequestros, contrabandos, outras questões como entorpecentes, entende? Às vezes uma investigação, você não precisa contar para o motoqueiro o que está sendo feito, você só vai ali auxiliando ele, eu preciso disso e disso, entende? Então, para vocês terem ideia, na minha casa em Belo Horizonte, tem umas repartições lá, aí parece, como é que chama aquele homem? Agente secreto, sabe? Aí eu passo, tem 3 portões para mim andar dentro do lote. Aí, para mim não sair para a rua, aí eu ando dentro do lote, que tem uma casa em cima da minha, aí tem a entrada da pessoa na rua, na rua do lado.
E aí eu passo pela entrada da pessoa e vou na outra entrada, que é a garagem onde eu alugo pra cá, sabe? Então, assim, mas não tá alugado pra cá. Mas tem três passagens secretas. Por quê? Pra mim não ficar me expondo tanto, sabe? Então, assim, tem a gente que é dessa área, detetive e tudo, a gente tem que se guardar, não ficar, assim, se expondo tanto. Eu, por exemplo, no meu caso, não me exponho muito, não, sabe? Porque tem muita gente da índole ruim, né? Então, assim, aí tudo que acontece, foi fulano que fez comigo. Foi fulano que fez comigo. Foi a Maria é detetive, foi ela que fez comigo. Então, assim, eu até que investigo, mas assim, na calada, eu não exponho, não. E hoje em dia a parte tecnológica ela é incrível. Você dentro de um setor, você pode monitorar todo mundo que está ali naquele procedimento para que você tenha um sucesso naquela operação. Em cada operação que se faz, em termos de uma questão maior, de uma questão onde você quer pegar algo e que aquilo ali está trazendo danos ou para uma sociedade onde você precisa entrar poder público para punir severamente aquela situação. O que é a punição severa? Ela é seguida de multa, de prisão, né? Para você pegar onde é que está ali um traficante de órgãos, um traficante de seres humanos. A gente tem noção, nós vamos entrar nessa parte aí da investigação, que ela é muito elaborada e onde realmente você consegue ali tirar um benefício. Por isso, fisicamente, você tem que estar bem, você tem que estar entendendo sobre veículos, sobre a moto, sobre a bicicleta, sobre a geografia do local. Na minha separação, eu fiz tudo com detetive. Eu não tinha formação ainda, que eu fiz o curso com a detetive Sofia, mas eu não tinha formação ainda. O meu ex, ele carregou as ferramentas tudo. Antes dele carregar, eu fotografei tudo e montei o antes e o depois. Aí montei o depois onde ele veio embora e montou a oficina. E aí provei pro juiz que ele tinha oficina. Então, assim, eu fui uma detetive sem ser detetive. Então, eu já tinha o faro de detetive. Então, meu primeiro trabalho como detetive foi esse, mesmo sem informação. Eu tirei as fotos e provei pro juiz que ele tinha oficina, que a gente tinha oficina. Ele falando que não tinha oficina, eu provei para ele que a gente tinha oficina. O antes e o depois. Eu que agradeço em poder compartilhar meus conhecimentos. Às vezes eu choro as pitangas que a vida nos encarrega de passar, mas os conhecimentos também a gente adquire e é de compartilhar. Fica aqui meu agradecimento, gratidão por tudo, Detetive Sofia, grupo, Diogo, Fabiana, Ana, todos aí do grupo, excelente tarde, qualquer dúvida eu estou aqui para esclarecer. Obrigado. Aí eu esqueci de falar o nome da Aline. Abraço, Aline, espero que tenha compartilhado um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês, tá bom? Mais uma vez, boa tarde, grupo. Eu demorei um pouquinho para pronunciar porque tive um probleminha de saúde aqui com minha sobrinha aqui recém-nascida e eu estava conversando com minha irmã. Mas é com muita felicidade que eu recebo esse certificado e gratidão com a detetive Sofia, que eu a conheço já há algum tempo e depois que eu pude participar dos grupos e trocar os conhecimentos com ela e a gente fez uma parceria de ambas. Ela me ofereceu o curso de detetive, eu fiz o curso de detetive e fluiu, foi muito bom, eu aprendi muito. Tenho muita gratidão por ela ter tido paciência em ter me ajudado nessa caminhada aí que não foi fácil ter chegado até aqui. E eu sou muito grata à detetive Sofia porque uma vez, uma pessoa próxima a ela trabalhava muito, mas muito mesmo, para poder construir uma casa. E daí aquilo me motivou a ter, eu já tenho uma casa, mas me motivou a ter a minha casa que eu estou aqui hoje, sabe? Então hoje, se eu tenho uma casa e mais 2 kitnet, eu devo a detetive Sofia, porque ela dando os puxão de orelha e falando desse jeito e faz assim, a minha experiência de vida. E aí é que eu, às vezes, indago com Deus sobre a gente conviver com pessoas boas e pessoas que não são tão boas assim, né, gente? Então aí, só um detalhe para vocês entenderem. E no meu aniversário, eu, com as minhas amigas de faculdade, eu fazia bolo de chocolate. E eu nem que gosto de chocolate, fazia bolo de chocolate. Aí um dia a detetive Sofia me falou, a gente já fazendo curso, me perguntou, você gosta de chocolate? Eu falei assim, não gosto. Ela falou, Maria, começa a olhar para você, começa a investir em você. Começa a investir em você. Para de ficar fazendo festa, bolo para pessoas que não estão nem aí para você. E hoje eu não tenho amigos, gente. E eu tenho pessoas que, próximas de mim, mas assim, são os meus familiares. E eu aprendi isso com a detetive Sofia, porque eu tinha as amizades que comemoravam comigo os bolos, às vezes os rodízios, que eu convivia com elas e chamava no dia do meu aniversário para comemorar, mas que tipo de comemoração era aquela que as pessoas estavam comigo só na hora ali para aproveitar e tudo. Então eu cortei aquilo, e depois daquilo que eu fui aprendendo, no convívio com a detetive Sofia, ela me guiando, eu naquela aprendizado de vida que eu tinha passado, eu fui enriquecendo de conhecimentos e a gente foi trocando. Igual hoje, às vezes ela me pede uma palestra, muitas das vezes aí ela me comunicou, eu falei, só se for agora, porque agora é o horário que a Sara está dormindo, aí dá para mim.
Então, assim, é com muita gratidão que eu desejo tudo de bom para você, detetive Sophie, que me enriqueceu de conhecimentos também na área da investigação, com os conhecimentos que eu aprendi, os filmes indicados, tudo. Então, assim, se hoje eu sou uma mulher mais forte do que eu já fui, eu agradeço a você, tá bom? Então, muito obrigada e que Deus abençoe sua vida grandemente, da Nádia. Só lembrando aí para vocês também, grupo, a detetive Sophie já foi minha terapeuta, tá? E ela me ajudou bastante quando eu fiz terapia com ela, um tempo atrás. Aí eu fiz bastante tempo, me ajudou. Quase matei a Marli. Então, assim, terapia ocupacional. Que o mérito da detetive Sophie, para mim ter adquirido, né, a revolução que teve na minha vida, de me tornar uma pessoa melhor. Não que eu fosse pior, mas assim, tipo essas coisas que eu falei aí, que fazia para as pessoas, era bondosa, gastava com as coisas que não tinha necessidade. Não que eu bebesse, que eu não bebo, mas a partir do momento que a detetive Sophie começou a fazer terapia comigo, que eu comecei a fazer terapia com a detetive Sophie, e ela foi me guiando e me orientando a fórmula de tá injetando as minhas conquistas em valores, os meus ganhos de forma diferente, eu consegui bastante coisa, e assim, não foi fácil, foi devagar, porque também é difícil, é muito difícil, a vida é difícil para todo mundo, mas assim, aos poucos, com a ajuda de um, de outro, então assim, eu não abro mão de estar fazendo uma terapia, igual eu já falei para vocês aí no grupo, para estar orientando a gente, para a gente seguir uma determinada vida, para que a gente chegue num determinado equilíbrio, para fazer as coisas de um jeito correto. Então eu consegui isso com a ajuda da detetive Sophie, então o mérito é meu, de ter conquistado. E uma coisa também que eu não falei para vocês, gente, que eu sou piloto de teste. Então, assim, eu trabalhei 14 anos com oficina. Então, quando eu quero comprar um carro, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo para vocês de tanto que eu entendo de carro. Era um Palio e um piloto de teste da Fiat. E a gente tinha esse Palio, a gente fez na nossa oficina, ele era batido, e eu anunciei esse carro já um tempo atrás, que eu não trabalho com oficina mais. Aí o piloto de teste da Fiat quis comprar o carro. Aí o piloto de teste da Fiat falou assim, agora eu vou testar o carro. Aí eu falei assim, se você gostar do carro, você vai me dar as luvas sua de piloto de teste. Se você não ganhar, tudo bem. Não gostar do carro, tudo bem, fica elas por elas. Gente, eu nunca vi na minha vida, não. O homem entrou dentro do carro, dava cavalo de pau no carro, rodava, freava, pisava na embreagem para ver se estava batendo alguma coisa, fazia teste de embreagem para ver se o carro estava bom de suspensão e rodopiava com o carro. Falei assim, se eu não morri hoje, eu não morro mais não. E aí, eu aprendi a fazer teste com ele. Não, eu sabia, mas depois eu fiquei mais experta com ele para fazer teste com os carros. E assim, eu entro dentro de um carro, quando o carro está batendo alguma coisa, qualquer coisa, se o motor está com algum problema, tudo, eu entendo de tudo. Então, assim, personal car diz tudo. É porque a pessoa entende de carro, e desde lataria, descarga, mecânica, suspensão, tudo, sabe? Então, assim, eu entro dentro do carro e geralmente a gente cobra, assim, R$1.000 para avaliar um carro para a pessoa comprar, sabe? Carro 100% na hora de venda, para vocês verem. E eu acabei ganhando as luvas, porque ele ficou com o carro. Ele não descobriu que o carro era batido. De tanto que a gente era perfeccionista na lanternagem, pintura, em termos de testar os carros e deixar os carros 100% na hora de venda. Para vocês verem como é que eu era perfeccionista para deixar o carro para voltar a rodar nas ruas, né? Lá em Belo Horizonte, eu pude observar a competência dela nessa área veicular. Eu trabalho muito com essas questões. Eu preciso, às vezes, de ter uma pessoa de confiança para fazer nomeação e que tenha honestidade. Então a Marli foi uma pessoa dessa. Existiam alguns pontos, né, que eu observei que tinha que ser moldado, de todo conhecimento, e eu falei, poxa vida, a gente tem que inserir aí. Ela já prestava algum serviço para algumas perícias da Polícia Civil, né, da PRF, então, mas ela não tinha muita noção, entende? Para ela aquilo era uma coisa assim, tranquila e tal, e naquele momento ali eu vi uma mineira esbanjando dinheiro. Eu falei, que é isso? Mineira esbanjando dinheiro? Eu fiquei responsável. É muito importante essa caminhada aí, depois que a Marli conseguiu concluir o curso. Depois ela foi para os eventos de investigação em Minas Gerais, fez lá outros eventos internos em Minas Gerais com as federações de investigadores, pessoas brilhantes. Quando na época eu fui presidente da Associação de Profissionais de Investigação no Sudeste Brasileiro, de mulheres detetives do Sudeste Brasileiro, e assim, nós tínhamos que entregar, né, para o presidente nosso da época, para levar o material para Brasília, para fazer a lei, para regulamentar a profissão e dar um apoio maior à mulher, que sempre em algum segmento foi muito massacrada. E foi assim uma coisa muito importante, porque a Marli foi uma dessas pessoas que sentou, estudou. A Marli foi minha aluna de balística só da parte teórica, né, Marli? E eu pensei que ela não fosse concluir, pensei que ela não fosse passar, e ela tirou um 10ão, viu, gente? Sou maleável. E ela avalia o aluno por uma prova de 10 questões, uma prova de 20
partindo dessa história, você tem um conhecimento. Entre o conhecimento que você construiu, entre as experiências de vida que você tem, você é trabalhar com o projeto da educação, descobrindo potencialidade, onde eu olho para a pessoa e eu digo para ela, não importa se você mora numa tribo, se você mora numa comunidade, se você mora numa favela, se você mora numa cobertura, se você é empregada doméstica, se você é motorista, se você é advogado, não importa. Você tem uma história, e partindo dessa história você tem um conhecimento. Entre o conhecimento que você construiu, entre as experiências de vida que você tem e também a teoria aplicada para que você possa falar com qualquer pessoa num nível de igual para igual, é a escola que vai contribuir, mas a escola nunca vai poder colocar o pé na frente e impedir que você tenha esse acesso, de alguma forma ou não, né? Então, assim, é importante a gente estender a mão para nós primeiro. Depois disso, nós vamos ver aqueles que estão mais próximos, para quem tem filhos, os pais, né? Dentro das condições de cada um. Mas você tem que cuidar de você. Cuide da sua educação, cuide do seu sustento com qualidade, para você não ficar doente. O seu lado para ser desenvolvido. Eu vi numa palestra, eu não me lembro de quem, só sei que a menina tirou na prova, acho que 6, aí o professor perguntou para o diretor, ela vai ter acesso a essa prova? Aí ele falou assim, então tá, e deu 10 para a menina. Aí a menina passou na Universidade Federal para a advogada Deolane Bezerra. Eles perguntaram para ela assim, o que você prefere, namorar, beber ou ter dinheiro? Aí ela falou assim, primeiramente eu quero dinheiro, depois eu quero, depois o telefone tocou aqui, depois eu quero beber e por fim, se der certo, eu namoro. E isso eu fiz uma reflexão muito grande na minha vida, sabe, gente? Porque, assim, a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente. Tem muita gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Se não traz, se o dinheiro da pessoa não trazer felicidade, então me dá o seu pra mim, sabe? Porque dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro traz a comida pra dentro de casa. Dinheiro traz pra pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, pagar um plano de saúde, pagar uma aula de natação pro seu filho, sabe? Pagar um lanche no Outback, por exemplo, que se você quer. Pagar coisas melhores da vida. Então tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, traz, porque ele ajuda muito, você entendeu? Então assim, eu agora não é que eu só penso em dinheiro, mas antes eu ficava preocupada com relacionamento, hoje não. Primeiramente eu quero adquirir minhas coisas, voltando aqui para não expor tanto a pessoa, desculpa, eu fui colocada para investigar uma quadrilha que estava fazendo isso aí que o detetive falou. Como é que fala? Simulava o acidente para que o carro desse PT. Daí o que acontece? Eu fiquei um bom tempo observando esse cara. Foi lá em Sabará, Minas Gerais. E ele ganhou muito dinheiro com isso, porque ele ia para as roças e fazia o simulado do carro capotando. Então ele escolhia vários lugares diferentes. Mas o foco dele era a roça, longe de outras pessoas para que pudessem ser testemunha ou o quê. Aí o carro dele era um Siena, esse que eu fui periciar. Aí chegando lá, não tinha vestígio nenhum que ele tinha entrado no carro. Ele fez exatamente como esse detetive falou aí. Ele deixou o carro descer da escambeira e pulou do carro. Então o que acontece? Não teve vestígio nenhum que ele estava dentro do carro. Então o tempo todo ele fraudou a simulação, no caso do carro tombando. Então aí a gente descobriu, eu e mais umas 3 pessoas descobriu, e essa pessoa foi pega, e ele já tinha feito uns 3 ou 4 carros, e era uma quadrilha. Mas assim, tipo assim, aí quando você descobre isso, aí tipo, nossa, você tem que sumir do mapa, né? Porque tipo assim, os caras ficam doidos. Porque a seguradora, a gente tem que falar pra seguradora, que o que aconteceu, lá o cara falou, não, isso aqui simulou um acidente, não aconteceu. Pra mim chegar, bom dia grupo, pra mim chegar até essa quadrilha, eu tive que me passar que eu tava querendo comprar o carro e tal. Aí a pessoa também ofereceu, falou, tem um esquema aí que é bacana e tudo. A gente faz o seguro do carro, dá um tempo, e aí uns 3 meses, aí a gente vai simula o acidente, e eles vêm, e inclusive eu esqueci de falar, gente da própria seguradora, lá de dentro da seguradora, compactuava com eles nos acidentes, que não existia com eles, e sim com os carros. Então na hora de pagar, tinha gente da própria seguradora, que foi mandada embora, e sem direito a nada, e eu sei que esse cara pegou uns anos aí, de cadeia, porque já tinha faltado uns 3 a 4 carros já dessa seguradora. Mas às vezes pra gente descobrir, a gente precisa aproximar da pessoa para poder descobrir o fato. Mas Boa tarde a todos, a todas e a todos. Peço aqui desculpa, né, pela minha ausência, mas tem hora, né, que eu gostaria de ser mais de uma Fabiana para conseguir acompanhar em todos os espaços, estar todo o tempo em tudo que acontece em todos os diálogos, né? Mas isso também não é desculpa, é só uma forma que todos aqui sabem, né, que eu sou uma lesbiana do HIV, uma militante, né, da luta contra o HIV, a AIDS, os direitos humanos e das mulheres, né, feministas. E na quinta-feira foi o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, então eu tive algumas demandas, né, para participar. Eu moro no interior e tinha algumas atividades no interior pela manhã, umas atividades na capital Vitória na parte da noite, e aí eu fiquei muito cansada, e aí ontem eu tava tentando me organizar, né, porque militante, a gente assim, a gente acaba apoiando nos nossos pares. Eu tô aqui na casa de... Eu consegui concluir agora as atividades pendentes que poderiam colocar aqui até hoje, e aí eu vou compartilhar aqui, na verdade. No processo todo da criação da conta, da chave Pix, eu acabei transferindo, hoje eu tenho na minha conta R$1, que eu transferi de uma outra conta que eu tinha, então esse é o valor, mas eu também tenho, acho que é um bônus de um desconto. Ali, querida, eu só tenho a te agradecer, né, por todo esse conteúdo que você trouxe aqui pro grupo, a sua experiência. Você sabe que eu já sou completamente sua fã, né, pela mulher espetacular que tu és, pela mãe, né, a gente compartilha muito aprendizado juntas, e gratidão por todo esse conhecimento que você contribuiu com a gente. Obrigada, mestra, por essa oportunidade. Caveira,
Caveira. Saudações diplomáticas. Boa tarde, grupo. Caveira, oi. Aproveitando aí, Fabiana, não tem nada que agradecer, porque eu vejo que o conhecimento ele se torna maior para quem adquire quando ele é compartilhado. Então, existe conhecimento, se ele não for passado adiante, se ele não for compartilhado. Então, o prazer é todo meu de compartilhar as informações que eu tenho conhecimento. E, assim, já tem carro já elétrico, já dentro da casa, já nos determinados postos, a gente vai e carrega a bateria, sabe? Não é gasolina nem álcool, não, já é elétrico mesmo. Já tem Corolla, se eu não me engano, tem outros carros, mas que eu tenho conhecimento são Corolla, que eu vi. Então, assim, fora do país, quase todos já são, mas não vem na memória agora os nomes para falar para vocês. Mas a gente tem que estar interagindo no meio, porque é a tecnologia, né, que vai avançando, então os carros mais avançados vão fazendo diferença. Então vai ficando a mecânica para trás e entrando a eletricidade, igual, por exemplo, existia direção mecânica, passa por direção elétrica, aí elétrica não, direção hidráulica, e depois agora já tem carros com direção elétrica, que você gira ela com o dedo, de tão macia que é. Então, assim, é bem legal mesmo de se conhecer sobre carro, sabe? Então, é que é muita informação, sabe, gente? Então, assim, pra se falar de carro, pra você dar uma palestra, igual o dia que a Sofia me falou, foi muito rápido. Então, assim, tem os carros da BMW que eu falei pra vocês, e tem também os carros da Mercedes, que é em torno de 1,5 milhão, 1 milhão, que é feito por encomenda, sabe? Aí você encomenda o carro. Quem gostava muito da Mercedes era a Erika Marco. Ela tinha coleção de carros da Mercedes, sabe? E os carros da Mercedes também é muito lindo, muito top. Eu tinha um vídeo de um carro da Mercedes, se eu tivesse aqui, eu ia mandar pra vocês verem. Se eu achar, eu mando pra vocês verem. De capota, sabe? Abre conversível, então ele abre e fecha. Então, assim, muito lindo mesmo, 1 milhão, em torno de 1,5 milhão. Então, são carros, assim, de aquisição mais caros, né? De pessoas, assim, que empresários e tudo. Mas, assim, a gente entende também desses carros, sabe? Porque eu faço test drive, né? Agora eu me lembrei, ele recebeu o acerto dele, de engenheiro que trabalha no... Você gostou dessa conversa? Temos muito mais nos nossos cursos. Nos nossos cursos, os alunos aprendem conversando, dialogando, fazendo uma mesa redonda. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Peça o link do curso gratuito. Temos cursos pagos, mas para você fazer um curso pago, você precisa primeiro passar pelo curso gratuito completo para ver se você tem realmente condições de estar na nossa escola. Sofintech, uma escola no futuro.